Na Band FM, quem ama não esquece. Quantos relacionamentos a gente vê por aí e tem a impressão que são perfeitos. A verdade, a gente sabe, nada é perfeito nesse mundo. É por isso que às vezes também a gente acaba aceitando passar por algumas situações. Simplesmente porque a gente acaba se conformando que nunca teremos o perfeito. E assim, aceitamos viver com pouco, achando que esse pouco é melhor do que nada. Olha, eu sempre tive dificuldade em me abrir com as pessoas. Isso vem desde que eu sou criança. Minha mãe conta que diversas vezes foi chamada na escola porque eu era tão tímido, tão introspectivo, que nem responder as perguntas que me faziam em sala de aula eu conseguia. Na adolescência isso piorou. Eu fui aquele adolescente desengonçado, cheio de espinha, que enquanto os amigos já saíam com garotas, não conseguia nem sequer falar com uma menina. Eu só fui dar o meu primeiro beijo com 18 anos. E ainda eu descobri que ela só ficou comigo porque as amigas apostaram. Foi uma aposta. Imagina o quanto isso foi traumático para mim. Essa parte de relacionamento, sabe? Essa dificuldade que eu tinha. Eu achava que nunca ia dar certo com ninguém, porque eu não conseguia falar. Eu não sabia sequer demonstrar interesse por alguém de tanto medo que eu tinha de ser rejeitado. Eu não sabia, mas naquela época eu já era um menino deprimido. A depressão teve presente desde muito cedo na minha vida. E eu, sem saber que era uma doença, nunca fui atrás de cuidados. Já quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu conheci a Jordana. E meu inferno piorou. Piorou porque pela primeira vez eu me apaixonei de verdade por uma mulher. Eu dormia e acordava pensando nela. E o fato de não conseguir me aproximar me doía demais. A gente trabalhava numa central de telemarketing, lado a lado. E ela era tão linda, tão simpática, tão extrovertida, que me deixava ainda mais retraído. Ai, ufa, até que enfim o dia acabou, hein, Denis? Hoje parece que durou umas 48 horas. É. Uhum. Olha, um dia eu ainda vou entender por que você me trata tão mal, sabia? O que eu te fiz, hein, cara? Eu tento puxar papo com você todos os dias e você quase nunca interage comigo. O que é, hein? Desculpa, eu não queria ser assim com você, sabe? Me desculpa mesmo. É que é o meu jeito, eu sou tímido. Ah, não. Não é possível que você seja assim por timidez. Para com isso. Comigo não precisa, né? Pelo menos agora eu já sei que você não me odeia, né? Já é um bom começo. Odiar? Eu odiar ela? Imagina, se ela soubesse que aquelas 9 horas que eu passava sentado perto dela, do lado dela, eram as melhores do meu dia. Mesmo trabalhando, mesmo sem muitas vezes nem trocar uma palavra com ela, só de estar ali, pertinho da Jordana, eu já me sentia feliz. Mas a partir desse dia, ela começou a me pressionar mais. E assim, eu fui me sentindo mais à vontade para conversar. Então, o que era uma paixão meio platônica virou amor de verdade. Cada dia que eu conhecia melhor a Jordana, eu me apaixonava mais e mais. Nossas conversas eram mais resumidas em ela falar da vida dela, já que eu não conseguia me abrir tanto. Ela me disse que tinha sido noiva por 5 anos, mas que tinha percebido que o amor tinha se transformado em amizade e que por isso decidiu terminar com o rapaz. Mesmo assim, os dois ainda eram grandes amigos. Eu achei muito legal, muito maduro da parte deles. E fiquei feliz de saber que o coração dela estava realmente livre. Quando então eu finalmente comecei a me abrir, quando eu comecei a conseguir falar um pouco da minha vida,
foi ela a primeira pessoa que percebeu que eu, talvez, tivesse algum tipo de problema relacionado à depressão. No começo eu nem dei bola, mas ela insistiu para que eu procurasse ajuda e até me indicou um lugar que tinha psicólogos que trabalhavam voluntariamente. Ela foi me convencendo que eu precisava mesmo de ajuda. E hoje, olhando para trás, eu vejo que ela me salvou. Ela me salvou mesmo. Ela foi a única pessoa que notou que eu não estava 100%. Quando a gente pensa em depressão, só pensa naqueles casos que já são muito avançados. Mas a verdade é que a depressão pode chegar de mansinho. E se não for tratada, pode evoluir. A Jordana me abriu os olhos. A Jordana me ajudou muito nisso. E de uma maneira automática e demorada, admito, a gente começou a se envolver. Ela virou a minha melhor amiga. E virou também a minha primeira namorada de verdade. O problema é que eu sempre fui muito inseguro. Muito. E no namoro não foi diferente. A partir do momento que a gente começou a ficar junto, eu comecei a ter pânico de perder ela. Principalmente pelo ciúme que eu tinha do ex-noivo dela, de quem, como eu disse, ela continuava muito amiga. Ô, Denis, o Rodolfo avisou que sábado é aniversário da mãe dele e ela convidou a gente. Não tem nada a ver a gente ir no aniversário da mãe do seu ex-noivo, né? Ué, por que não? Eu convivi com a família dele por 5 anos. Eles me têm como uma filha. Ela é minha sogra, né? Ex-sogra, né, Jordana? Ex? Para, vai, você entendeu. É modo de falar. Meu amor, não precisa ter ciúmes. Eu já te falei 1000 vezes que ele é meu ex, porque eu quis terminar. Eu escolhi terminar, lembra que eu te falei? Eu escolhi ficar com você. Vai, para de bobagem. Tá na hora de ser mais maduro, hein? Sempre que ela falava desse jeito comigo, eu tremia. Tremia, literalmente. Era medo. Medo de desagradar a Jordana. Medo de ela me julgar, me achar bobo, ciumento demais ou qualquer coisa ruim e aí terminar comigo. Ela nunca ameaçou terminar, não, pelo contrário. Ela sempre foi muito carinhosa. Mas só de eu imaginar, que ela poderia me deixar, eu já ficava apavorado. Apavorado. Olha, eu não sei se você já passou por isso. Desespero. Desespero de perder alguém. Como é ruim se sentir tão inseguro. Era isso. A minha vida sempre tinha essa história. A insegurança. Então eu aceitava tudo. Aceitava qualquer coisa, mesmo que eu não concordasse. Falava sim para muitas coisas, mesmo que me desagradasse. Por medo. Puro medo. Então, se ela queria e achava normal ser amiga do ex, tudo bem. Se ela queria ir na casa da ex-sogra, tudo bem. Se ela passava horas e horas conversando com ele no telefone, tudo bem. Eu morria por dentro. Mas eu não falava nada. Eu pensava que eu nunca tinha sido tão feliz. Então era melhor eu continuar assim. Era melhor eu concordar. Mas aí eu comecei a pensar: será que isso é felicidade? Minha vida passou a ser um dilema. Por um lado tinha o nosso namoro, que era a minha alegria de viver. Por outro tinha esse ponto muito sério da vida dela que eu não conseguia entender. Por que, afinal, ela precisava tanto ser amiga desse cara? Do ex? Aquilo não era normal. Para mim não era. Eu sempre pensei, para mim, terminou e ponto. Cada um pro seu lado para evitar problema. Para mim isso era o certo. Era o mais honesto. Mas eu não falava. Eu guardava tudo dentro de mim.
Guardava até o ponto que a gente não se segura e explode. Eu, que sempre tinha sido tão contido, um dia estourei quando vi por acaso uma troca de mensagens entre eles. Aquilo passou dos limites. O cara falava que ainda amava a Jordana. E a resposta dela, ali nas mensagens eu li. Ela respondia que também amava ele. Ai, não, para. De novo esse papo, Denis. Eu já te disse 1000 vezes que o Rodolfo foi muito importante na minha vida e nós somos amigos. Amigos, quase irmãos. Mas eu não aceito isso, Jordana. Pra mim, isso não existe. Eu te amo pra sempre. O que é isso? Não dá pra você ser irmã de um cara com quem você dormiu por 5 anos. Com quem você pensava em se casar. Pois é, exatamente. Eu pensei em casar e desistir. Isso diz muita coisa, você não acha? Se eu quisesse, eu ainda estava com ele, casada inclusive. Mas a gente percebeu que o nosso lance era só amizade. Para com essa insegurança ridícula, com essa insegurança insuportável, para! Você sempre soube que eu era amiga dele. E se você vai continuar com todo esse ciúmes desprezível, eu não quero ficar com você. Entende uma coisa, Denis? Na minha vida, homem nenhum manda. Você não vai me obrigar a nada, entendeu? Ela acabou comigo. Me deixou no chão mesmo. Eu me senti um nada. Fiquei envergonhado de mim mesmo. Naquele momento, eu realmente achei que ela tinha razão. Fazia sentido tudo o que ela estava falando, né? Se ela gostasse dele ainda, era só ficar com ele, e não comigo. Eu tinha que entender, de uma vez por todas, que ela estava namorando comigo. E ela estava namorando porque ela me amava. Ou não. É que, por outro lado, eu também pensava que merecia um pouco mais de respeito. Ela não podia fazer um esforço para me agradar um pouco mais? Aliás, ela precisava ser tão cruel, dizendo que minha insegurança era ridícula, se foi ela mesma que me ajudou com os meus problemas psicológicos. Ela sabia que eu sofria com isso, de ser uma pessoa insegura, retraída. Ela precisava me tratar desse jeito? Sabe, se a situação fosse invertida, se ela pegasse umas mensagens minhas dizendo eu te amo por uma pessoa que eu tinha namorado, tinha sido noivo por alguns anos. Naquele momento eu senti nela um olhar de desprezo, um olhar superior. E mais uma vez eu fiquei com medo. Medo que ela me deixasse. Então eu me recolhi e comecei a pedir perdão por ser tão infantil. A pedir desculpas por não entender a relação deles. E no final ainda jurei por tudo que é mais sagrado que eu ia aprender e aceitar. Aceitar que o melhor amigo da minha namorada era o ex-noivo dela. Faz quase um mês que a gente teve essa discussão. E desde então eu não abri mais a minha boca para falar nada. Eu finjo que tá tudo bem. Eu finjo que eu não ligo. Eu finjo que é normal quando vejo que ela tá trocando mensagens com ele. Quando ela me fala que vai sair do trabalho e tomar um café com ele. Quando ela me conta que emprestou dinheiro para ele. Até isso aconteceu nesse último mês. Mesmo depois de tudo que eu falei para ela. Ou seja, ela não vai mudar. Ela não está disposta a mudar em nada. É o jeito dela. É a vida dela. E no fundo eu acho que depois que a gente discutiu, parece que piorou. Ela fica me testando, acho que é isso. Me testando para ver até onde eu aguento. E eu vou aguentando. Aguentando, porque, como eu disse no começo da minha história, nenhum relacionamento é perfeito.
No final das contas, não é. A gente tem que conviver com o defeito da outra pessoa. A gente acaba tendo que escolher alguém que tem os defeitos que a gente consiga suportar, né? E tirando essa parte, essa amizade da Jordana com o ex, a gente se dá muito bem. Absurdamente bem. Eu amo tanto ela e sinto que ela me ama muito também. Talvez não tanto quanto eu, mas se ela tá comigo é porque ela gosta de mim, né? Eu tento me convencer. Todos os dias eu fico me dizendo incansavelmente isso. Que ela me ama, que ela tá comigo porque quer e que eu preciso ser um homem maduro. Só que lá no fundo, no fundinho, eu me pergunto: será que eu sou mesmo um infantil, inseguro, por ter tanto ciúme? Ou eu tenho razão em não concordar com tudo isso? Você concordaria?